muitas vezes nós temos partes protetoras, a maioria de nós tem, para não dizer todos, e elas têm essa qualidade de usar estratégias para tentar nos convencer daquilo que elas acreditam ser o melhor para nós. E a parte mais famosa é a parte crítica, né? Que isso quer dizer? É uma parte protetora que usa a estratégia da crítica para tentar afetar você naquilo que ela acredita que vai deixar você em maior segurança. Ok? Então, aquilo que ela está te criticando, na verdade, é o que ela tem mais medo que você seja. Então, uma mãe que fala para um filho adolescente que vive na rua, que não liga, que está com má companhia, você é um irresponsável, você não tem jeito, você é um vagabundo, você não sei o que lá. Ela fala isso, mas o que ela tem mais medo é que ele seja isso. E ela age dessa maneira porque ela não consegue controlar ele. Criança de 2, 3, 4, 5 anos, você falou não, não é isso. Vai chorar, vai espernear, mas você consegue. Adolescente, adulto, você não consegue. Então, o nível de ansiedade, meu Deus, o que esse menino está fazendo é extremo. E aí, ela começa a agir dessa maneira na tentativa de impedir que ele faça alguma coisa que o machuque, que, enfim, que cause algum dano. Essas partes protetoras em nós que usam a estratégia da crítica, metaforicamente, tem mais ou menos o mesmo funcionamento. Elas nos amam enlouquecidamente e elas não têm a chave do carro. Elas não conseguem mover o nosso corpo. Uma parte crítica não consegue fazer o nosso corpo se mexer. Então, se ela conseguisse, vamos supor que a pessoa é alcoólatra, ela não beberia o próximo copo. Ela não consegue. A pessoa, enquanto ela está lá falando, ó, próximo, bebi. Ou qualquer outra coisa que vocês queiram aí dar de exemplo. Vocês têm algum exemplo de parte que usa essa estratégia com vocês? Vocês têm muitos críticos internos? Quem tem crítico interno aqui? Quem não tem, né? Então, a parte, na verdade, a parte protetora e a parte crítica, ambas são partes protetoras. Todas a intenção é sempre boa, né? Tanto a crítica como a protetora, né? A parte crítica é uma parte protetora. Só que ela usa a crítica como forma de afetar você. Tá. Quais outras estratégias uma parte protetora pode usar? Pode usar a estratégia do cenários catastróficos. Vai dar errado, você não vai conseguir. Olha, melhor você não viajar, você viu o que aconteceu, o avião caiu, o avião vai cair, sei lá. Você vai gaguejar, vão rir de você. Então ela envia previsões de que vai dar errado, previsões pessimistas, que te dá medo para você não ir. Então ela não está criticando você diretamente, você é isso ou você é aquilo. Ela coloca dúvida na sua cabeça, ela sopra olha, né, todo avião que passa por essa região acontece tal coisa, você vai mesmo? Então a estratégia dela é mais essa coisa de um tarólogo pessimista. Faz só previsão ruim, tem nada de bom. Você abre a carta, sabe o tarólogo faz? Você fala, ai meu Deus, não quero ouvir nada. Então, tem mais essa característica, estratégia. É uma parte protetora. Outra estratégia é aquele tipo de estratégia que quer convencer você pela voz doce, mas pra que você vai fazer terapia, ficar mexendo onde dói? Que isso? Não, mexe nisso não.
Que isso, ficar arrumando pelo em ovo? Vamos no shopping fazer umas compras, é mais legal. Então, vê, não tem crítica nenhuma nessa fala, não tem previsão catastrófica, elas não têm tom de voz bravo e elas têm a intenção de proteger você. Então, é um tipo de parte protetora e a estratégia que ela utiliza é essa mais sedutora, né? Mais aquela mãe de fica aqui, filhinho, com a mamãe vai fazer um chocolatinho bem quentinho para você, não precisa ir lá. Aqueles seus amigos maus. Então, ela tem mais esse tipo de parte, eu falo, esse tipo de estratégia, a gente às vezes fica confuso por ela não ter uma voz mais pesada, por ela não ter mais aquela coisa que a gente facilmente classifica de mais ansiosa, mais difícil de sentir no corpo, porque ansiedade aperta o corpo, né? Aquelas medo, qualquer coisa assim. Se isso seria a voz da nossa sabedoria, né? Então, o que é a minha sabedoria interior e o que é esse tipo de estratégia? Né? Então, como é que a gente vai saber? Primeiro, a gente vai saber na prática, a gente vai começar a sacar. Você começa a sacar a diferença. E a dica que começa a ficar mais fácil é quando existe uma orientação de fazer ou não fazer uma coisa, parece não faz isso, alguma coisa assim. Quando é da nossa sabedoria interior, primeiro dá um senso de que vem do corpo todo, não vem localizado. A outra coisa é que mesmo que você não faça, tá tudo bem. Não tem um tem que. Não vem com uma qualidade, com uma vivência de tem que ser assim. Se não for assim, você tá ferrado. Então, essa é uma grande diferença. Então, frases do tipo tem que, tenho que, eu entendi que eu tenho que, você, aí dá mais um senso de uma visão parcial, de um eu parcial. Então, essas são as estratégias mais notáveis. Quando a gente começa a focalizar, eu durante um bom tempo, não foi pouco tempo, cada vez que eu ia focalizar um determinado tema, eu vi um sono. Ele era desesperador. Só faltava colocar 2 palitos no meu olho. O que aconteceu comigo? É impressionante. Aí acabava a focalização, acabou o sono. Sim, mágica, parecia que bingo, sabe aquela coisa da cobrinha? Tananana. Eu me sentia assim, sabe? Uma coisa. Muito sono, muito sono. E eu tenho um cliente que é assim também. Agora ele tá bem melhor, mas no início era eu falar, talvez você possa, ele era apertar um botão. E aí a gente foi trabalhando, trazer consciência para se relacionar com algo que envia o sono. Então, às vezes, focalizar de olho aberto, né? Tomar tempo, não ficar ansioso para que isso pare, né? Permitir que isso saiba que você está percebendo o quão preocupado ele está. Ele ainda não acredita que você dá conta de entrar em contato com aquele tema que você está buscando entrar em contato. Então, e lembrando sempre que a gente sempre fala para uma parte assim, dentro do processo de focalização, eu vou na medida em que você se sente segura, não vou abandonar você. Não vou deixar você para trás, né? A sua preocupação é importante para mim. Tá tudo bem. Eu estou entendendo que você está preocupado com o que, na sua visão, pode me acontecer se eu me aproximar daquele assunto, daquele tema, do que quer que seja. Eu estou aqui com você. Tudo bem que você se sinta assim. Então, à medida que isso vai criando confiança, não só o sono desaparece, mas a gente também vai para um outro nível de potência
para estarmos com aquilo em nós que tem dor. Né? Então, é uma violência também passar por cima de partes assim. Não, eu vou lá. Bobagem. E não tem que nada. Lembra? Por mais que pareça que a gente está fazendo um trabalho de partes às vezes, ou buscando resolver alguma coisa, tentando solucionar, o que de fato a gente está fazendo é mantendo um estado de vivência e percepção que está fazendo grandes alterações em nós, que é o eu na presença, o self in presence. A gente está se transformando sem nem perceber que isso está acontecendo. É que nem aquela metáfora do coelhinho que você amarra uma cenourinha e ele vai correndo, correndo, correndo atrás da cenoura, mas ele não está se dando conta que ele está correndo. Ele está tão focado na cenoura. E aí quando chegou, ele emagreceu não sei quantos quilos, ele correu não sei quantas milhas, porque ele estava focado na cenoura. Então, muitas coisas estão acontecendo. Então, cada vez que a gente também se perceber ansioso em relação a algum tema nosso, a gente pode se lembrar que algo em nós está ansioso para que aquilo mude, tem uma opinião em relação àquilo, acha na visão desse eu parcial que aquilo mudar a sua vida inteira vai mudar, ou o que quer que ele queira para você. Então, trazer essa consciência também ajuda muito o processo. Eu sempre falo assim, nós temos partes bastante desafiantes, vivências em nós bastante desafiantes que a gente acha, geralmente, que é o mais difícil. Então, aquilo em nós que tem ação no nosso corpo, por exemplo, não é uma parte protetora. Como uma pessoa que tem um tipo de vício, que vai lá e utiliza a substância ou o comportamento, como compulsão alimentar, compulsão por trabalho, compulsão por internet. Existem vários tipos de vícios, não é só de abuso de substância que é vício, né? Então, a pessoa, quando vê, já está fazendo. Aí ela está fazendo, é uma ação, né? Geralmente, essas são as nossas vivências que a gente mais se preocupa, mais nos recebem a nossa atenção em relação aos temas, né? Porém, o que vai mais nos desafiar a estar com essa qualidade e os atributos de eu na presença em relação a esse tema é a desidentificação com os eus protetores. Porque se a gente fica ansioso para resolver o tema, a gente está identificado com um eu protetor que está tentando, no ponto de vista dele, do jeito dele, dentro do que ele acredita, proteger você dos efeitos daquele outro. Né? Então, por isso que ele está ansioso para assumir com aquele outro, para dar um jeito naquele outro que tem aquele comportamento XPTO. Então, o desafio é realmente, primeiro, reconhecer que isso é um algo. E que a gente pode estar bem e em paz, mesmo que haja um algo que faz aquilo. Uma das coisas que a Anne compartilha bastante nos treinamentos a respeito da história dela é que ela além do que vocês já leram lá do livro, da história dela, do que eu já compartilhei, a Anne foi alcoólatra. E tem um dos vídeos dela, uma vez ela falou isso numa aula dela que eu assisti, que eu achei muito bonito, que ela falou, eu podia simplesmente parar de beber, sei lá, frequentar um AA e de alguma maneira tirar da minha vida aquilo em mim que precisava beber. Mas eu sentia, de algum jeito, eu sentia que se eu fizesse isso, eu estaria exilando algo significativo em mim. E que eu estaria deixando para trás algo de mim. E aí ela começou, o processo dela foi fazer companhia primeiro para todas as partes que queriam que ela não bebesse,
para então ser capaz de estar em contato com aquilo nela que precisava beber. E aí ela Primeiro ela foi para a parte que não queria que ela bebesse. Ah, interessante, né? Porque a gente pensa, vai primeiro, não, né? Primeiro vai entrar em contato com isso que está lutando, na verdade, né? Porque se você não reconhecer esse primeiro, a chance de você entrar em contato com a parte que tem o comportamento desafiante, identificado com esse, é muito alta. E o relacionamento não vai aprofundar. E aí, então, ser capaz de dar espaço, amor, gentileza, reconhecimento, gratidão, o que quer que seja que aquilo nela ou em você precise, de maneira isenta, né? Porque a intenção é, eu tô aqui para fazer você parar de beber, né? Então é difícil às vezes a gente amar algo difícil em nós. Eu lembro que meu pai foi alcoólatra, né, durante 30 anos, bem alcoólatra, né, alcoolatrinha, alcoolatraço, né, aqueles níveis de filme. E na minha adolescência, depois que minha mãe já tinha se separado dele, eu estava bem no processo revoltos total, por que não morre essas graças, aquelas coisas assim de amorosas de adolescente. Então eu passei uma fase ainda, eu passei por todas as fases possíveis de relacionamento com ele. Mas eu não esqueço que quando eu fiz a minha formação em respiração consciente, eu estava com 24 anos e tem muitos dos princípios e os valores da focalização, que é a gente respira, é uma técnica terapêutica que você trabalha através da respiração, inclusive a Marta tem essa formação também. E você simplesmente respira o que quer que seja sem lutar contra nada. Então, em termos de princípio, é muito parecida. E você permite que o seu organismo faça o processo através da respiração. Resumidamente, também tem bases de meditação. E nesse curso, foram 9 dias essa formação, foi muito interessante que me veio a clareza de que seria muito fácil amar meu pai se ele fosse um pai legal. Se ele trabalhasse, se ele não bebesse, se ele me ajudasse, se ele qualquer coisa que os pais mais ou menos ok fazem. Isso é ok, isso é simples. Agora, como é poder ter a experiência de amar alguém que tem os desafios que tem, né? Que tenha as dores que tem? Não significa concordar com o comportamento, não significa apoiar, significa eu permito o amor que existe em mim existir por esse pai que é dessa forma. E foi muito legal, foi muito libertador para mim, né? Não lutar mais contra o sentir ou manter estruturas tão difíceis de raiva para me afastar desse sentimento. E aí realmente relaxei, já não importava mais para mim ele ser alcoólatra, ele se tornou meu pai. E meu pai tinha um comportamento alcoólatra, né? E foi com 24 anos isso. Quando eu estava eu tô com 37 agora, acho que com 34. Ele chegou bem nos limites, assim, de resgatar, pegar ele na rua mesmo, né? De resgatá-lo, 40 quilos, aquela coisa absurda. E aí ele teve 2 paradas cardiorrespiratórias, foi ressuscitado pelo meu irmão. Fomos para o hospital e nesse dia a gente internou ele. E ele se recuperou, ele tá em casa, já vai fazer 2 anos e meio, sem beber, tá bem. Não anda mais, né? Os danos do álcool foram irreversíveis. Eu já tinha realmente perdido as esperanças de que algum dia ele ia... Eu sempre achei que, sei lá, talvez na próxima vida. E teve uma fase que eu até falava para meus irmãos, olha, é bom a gente ficar pronto que qualquer dia ligam que ele caiu na rua de vez e não tem o que fazer, né? E aconteceu. Né? Mas desde os 24 que já era um tema em paz para mim, eu aceitava ele como ele era. Procurava visitá-lo nos horários que eu sabia que ele não bebia, que era de manhã, e a gente tinha altos papos, ele é músico, tal, tocava violão, tal, ficava lá mais ou menos 1 hora, ia embora. Então foi uma grande, assim, essa experiência me deu de presente uma grande vivência de ser capaz de experimentar amor por algo que não é perfeito.
E a gente tem essa mesma capacidade em relação aos nossos algos. Aquilo em nós que é difícil, aquilo em nós que dói, aquilo em nós que apronta, que faz umas atrapalhadas na vida. Não quer dizer que a gente vai concordar, quer dizer que a gente vai nutrir aquilo de todo o amor que aquilo precisa. E essa nutrição vai fazer um processo alquímico. E muitas vezes de um jeito que a gente nem imagina. Que a gente não é capaz de pressupor conscientemente, racionalmente. Então, que nós estamos exercitando isso. E eu, isso é uma visão minha, Cecília, não é da Ryan. Eu acho que o que mais nos desafia a ir para esses espaços das nossas partes que a gente considera mais difícil, não é estar com elas, é ser capaz de se desidentificar dos eus parciais, ansiosos, para que aquilo mude. É o que eu percebo, é o que eu noto. Falo. Enquanto a gente está identificado com uma ideia de eu e não eu, assim, do que é certo e do que não é certo, ou o que é a mudança, que a gente já sabe qual é a mudança aqui, né? Não. Isso é o estado errado e esse é o certo. Quando eu estiver nesse, está resolvido. É isso que a nossa mente projeta, né? E a gente fica correndo atrás disso, né? Tentando produzir esse estado imaginado de que é assim. Inclusive, eu dei uma aula na semana passada sobre autoconhecimento como caminho de transformação, de um cara muito legal, ele chama Alex, ele tem um canal no YouTube chamado Eureka, e ele faz aqueles vídeos de desenho para explicar temas, e ele trouxe esse tema, que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui. E ele deixa muito claro a questão do julgamento como o obstáculo principal para algo se transformar. Muito dentro da visão da meditação, que é, se a gente for olhar em termos de valores, tem as mesmas bases, é que a diferença é sempre processo, né? Valores, a gente está dentro de um nível mais amplo. Agora, como eu vivo esses valores, aí cada escola, cada linha, cada filosofia vai te indicar um processo para isso, né? Então, a meditação tem um processo, a terapia tem um processo, a focalização tem um processo, e tem algumas escolas que têm valores muito próximos, para não dizer os mesmos, né? Então, por exemplo, dentro de um processo de transformação, se a gente está indo para um espaço onde eu simplesmente, em outras palavras, ofereço amor e gentileza para qualquer coisa em mim, eu preciso de um processo que apoie essa proposta. Não adianta eu dizer que esse é o valor e aí, como proposta, eu vou, sei lá, fazer uma catarse para eliminar alguma coisa em mim. Né? Meio contraditório em termos de valor. Né? Então, o processo precisa ser o caminho para eu viver aquilo que são os valores que eu elegi. E aí você vai encontrar mais de um processo. Claro, mas não é só um ser humano que conseguiu traduzir processos, né? Tem vários jeitos. Então, esse que eu falei do renascimento, né? Tem valores muito parecidos. O mindfulness tem valores muito parecidos. A meditação, principalmente na linha Zen, tem valores muito parecidos. Quando eu vejo Jung hoje, eu noto também muita semelhança, né, na sustentação dos opostos, como possibilidade de uma função transcendente surgir, né? Agora, se a gente olhar para a psicanálise, já vai para um caminho um pouquinho diferente, vai para uma visão um pouquinho diferente. Então, aquilo que a gente vai nutrir, o nosso processo, precisa estar dentro desses valores que você acredita e que você experimenta como o melhor meio de transformação.
Nesse processo, eu vou até compartilhar aqui com vocês esse resumo que ele fez, que eu acho que vale a pena. O nome do vídeo é Como se autoconhecer. Mais didático impossível, né? Quando nós vemos todos os problemas que a nossa sociedade tem hoje, como por exemplo desigualdade social, violência e miséria, a gente costuma acreditar que esses problemas nada têm a ver com a gente. Mas pensa bem, se as suas disfunções psicológicas, como por exemplo egoísmo, medo ou violência, afetam diretamente as pessoas mais próximas de você, as suas relações, e a sociedade em si é formada por um conjunto de várias relações, então seus problemas psicológicos afetam diretamente a sociedade. Então pensa bem, se você quer transformar a sociedade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar a nós mesmos, né? Aí surge a pergunta, como a gente se transforma? A gente só consegue transformar aquilo que a gente conhece, e por isso o autoconhecimento é o primeiro passo e é fundamental. Antes de falar do processo de autoconhecimento, é muito importante conhecer o seu maior obstáculo, que é o julgamento. Eu vou mostrar agora num exemplo rápido como que o julgamento atrapalha o processo de autoconhecimento. Vamos supor que você seja uma pessoa que apresenta um comportamento de ciúme. Em grande parte das pessoas, normalmente a mente delas funciona da seguinte forma. Num primeiro estado, o ciúme ou a emoção simplesmente surge no seu corpo. E aí, no estado 2, você sentindo os impactos negativos que o ciúme tem nos seus relacionamentos afetivos e a sensação ruim que isso tem no corpo, você julga o ciúme como sendo algo negativo e você imediatamente reprime essa emoção. E aí, no estado 3, olha o que a mente faz. Reconhecendo que o ciúme é um estado não desejado, ela projeta um novo estado futuro e ideal de não ciúme e começa a perseguir aquilo como algo a ser alcançado. Agora veja como a gente complica muito esse processo de autoconhecimento. O único momento que a gente pode ter alguma esperança de transformação é apenas no estado 1, no momento em que a emoção pura nasce, quando o ciúme surge. Mas justamente nesse momento a gente ignora completamente a emoção através do julgamento e da repressão que é o estado 2. Ou seja, nós geramos uma fuga, um escape do relacionamento direto que nós poderíamos ter com aquilo que queremos entender. E então, para confundir ainda mais o processo, no estado 3 a gente projeta um estado completamente fantasioso e irreal, que é um ideal de não ciúme, sendo apenas um futuro imaginado, enquanto o ciúme está acontecendo bem na sua frente, no presente real. E qual que é a proposta do indiano Jiddu Krishnamurti? A sugestão dele é que você permaneça apenas com a realidade, apenas com o que é o estado 1, sem fugir, sem escapar. A sugestão é que você recepcione de forma passiva e amorosa todo e qualquer movimento da sua mente, sem julgar, sem classificar ou dar um nome ao que está acontecendo. A sugestão é que você não reprima nada, que você dê o espaço necessário para que todos os detalhes da emoção se desvendem naturalmente na sua frente, no tempo em que a emoção precisa para se mostrar, e não no tempo que você quer resolver o problema. E aí você vai perceber com o tempo que a sua intenção de resolver um problema é justamente o que impede você de se transformar. Porque quando você está na mentalidade de resolver algo, você naturalmente já está julgando aquilo que você quer mudar como algo ruim. E isso impede você de olhar para a sua emoção com cuidado, com paciência, com atenção. E justamente quando você muda essa mentalidade para uma mentalidade de querer compreender algo, tudo muda. Porque quando você quer compreender, a sua intenção é entrar em contato com a verdade. E nesse contato com a realidade da sua emoção, na integralidade do que é aquilo, com todos os seus sentidos, é mais do que suficiente. Esse contato com a verdade, por si só, libera você. Para reforçar o entendimento, a sugestão é que essa observação seja silenciosa. Por isso que você não precisa necessariamente classificar ou dar nomes. A ideia é que você veja isso como uma metáfora, que você treine a sua mente para ser como um céu, super ampla e aberta, que permite a passagem dos pensamentos que vêm como nuvens, surgindo, passando e indo embora, enquanto você vai ser apenas um observador, interessado e curioso em entender o movimento de cada uma delas. E por isso que ele é silencioso, porque a intenção aqui é que você treine para você sentir mais e não pensar mais. O movimento intelectual muitas vezes mais te confunde do que ajuda. Então a ideia é que você treine a sua sensibilidade. E aí surge a pergunta, como eu cultivo uma mente que tenha todas essas qualidades?
A ideia aqui é que você comece e continue. Que você comece a experimentar esses novos níveis de consciência e de presença em tudo que você faz e em todos os pensamentos e emoções que surgem no seu corpo e na sua mente, e que você continue. E aí vem a parte mais difícil, porque você vai ver que nas primeiras dificuldades que você tiver, você vai ter vontade de desistir, você vai ter vontade de se distrair, de querer olhar o celular, de querer olhar as redes sociais. E na boa, tudo bem que surjam momentos que você tenha vontade de desistir ou que você tenha vontade de se distrair, mas que a sua vontade e seu interesse seja muito maior, inclusive de até mesmo querer compreender o porquê você quer desistir, de querer entender o porquê você tem essa tendência de se distrair do momento. Porque todo e qualquer momento tem algo a ser compreendido, tem algo a ser entendido. E justamente por isso, esse é um exercício que você vai levar para o resto da vida, porque é algo a ser feito momento a momento. Essa é a resenha animada do livro A Primeira e Última Liberdade, do indiano Jiddu Krishnamurti, que teve um impacto muito profundo no meu autoconhecimento psicológico e espiritual, e eu tenho certeza que pode ajudar muito você nesse processo também. Então lá no vídeo ele vai falar muito que não é preciso você se relacionar, você ter uma mente que deixa os pensamentos passar, que é o eu que observa, etc, 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 que volta a dizer, bastante a visão da meditação. Em termos de atitude, a focalização traz esses valores, porém ela oferece um processo onde a gente faz um pouquinho mais de inclusão e a gente cria o relacionamento com aquilo, descrevendo, nomeando, simbolizando, né? Então, o que ele fala, tem uma hora que ele fala no vídeo de não julgar e não é necessário dar nomes, no sentido de julgamento. E o que a gente está fazendo quando a gente está encontrando as palavras que melhor descreve aquilo que a gente está em contato, não é julgando ou rotulando, a gente está descrevendo em um processo contínuo, que através desse processo contínuo, a gente está aprofundando o relacionamento e aí a gente está possibilitando isso se transformar em nós por si mesmo.